Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Podem sentar, queridos. Ele disse assim a Paulo: a minha graça te basta. Eu quero que você feche teus olhos e diga para Deus: a tua graça, Senhor, me basta. A tua graça, Senhor, é tudo o que eu preciso. Amém? Essa semana eu estava olhando no meu Instagram, uma mulher que eu sigo, o nome dela é Ana. E ela explica as parábolas e os ensinamentos de Deus através de desenhos. Ela faz ilustrações, explicando as parábolas, explicando os ensinamentos de Deus. E nesse dia que eu olhei, ela tinha desenhado uma visão que ela teve. Uma visão que Deus deu a ela. E ela disse que essa visão que ela teve mudou a forma dela andar com Jesus. Mudou a forma dela andar com Deus. Eu vou ler para vocês a visão que ela teve. Ela disse que ela estava no topo de uma colina bem alta, e na beira de um precipício. Então o diabo veio com flechas e perseguindo ela, lançando as flechas várias vezes sobre ela. Então ela caiu e se sentiu cansada demais. As forças dela haviam se esgotado. E aí ela começou a cair naquele precipício assustador. Até que de repente, Jesus veio e apareceu bem grande, gigante, e pegou ela pelos braços. E no braço dele estava escrito graça. Estava escrito bem grande, graça. Aí ela disse que ela perguntou ao Espírito Santo de Deus o que significava aquela visão. Quando então o Espírito disse: quando você se sente fraca, cansada, a minha graça vai te segurar. Vai dar forças para você continuar. Eu sou a força em você. Ela fez um desenho de Jesus bem grande. Quem assistiu aqui King Kong sabe como eu estou falando. Sabe, é bem grande. E no colo dele, como um bebê, ela estava sentada, ela estava deitada. Essa maravilhosa graça de Deus é para nós. Essa maravilhosa graça de Deus nos sustenta, nos capacita, nos salva, nos renova. Essa graça de Deus está à nossa disposição. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 12 e vamos ler o 9 e o 10. Ah, Senhor, a tua graça, Pai. Podemos ler? Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluias. Paulo aqui, como essa moça Ana, ele entendeu que quando ele está fraco, quando ele está passando por uma situação que ele não tem controle, ele não tem poder nele mesmo, ele pode contar com essa graça de Deus. Essa palavra de Deus, para Paulo, ela também é para mim e para você.
Deus está dizendo para mim e para você que a graça dele é tudo o que nós precisamos. Não importa o que a gente está passando, não importa se nesse momento a gente está fraco, não importa se nesse momento a gente está se sentindo em pecado, se a gente está necessitado. Há uma graça de Deus para você. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma graça de Deus esperando você. Nós precisamos entender, queridos, que a graça de Deus, ela deve ser o poder por trás de tudo que a gente faz. Ela precisa ser a motivação da energia, da força em nossas vidas. Mas a gente fala tanto da graça de Deus, né? E o que é essa graça? O que é graça de Deus? O que é graça, gente? O significado da palavra graça é o amor benevolente, bondoso, amoroso, imerecido de Deus para com os homens. Isso é graça. É um amor que nós não merecíamos. É uma bondade. É uma graça, um favor de Deus que a gente não merece. E eu ouvi o pastor Silas falando que essa palavra graça, ela só existe na Bíblia, nesse sentido que ela fala aqui. Nas outras religiões falam de amor, fala de misericórdia, fala da bondade, mas não falam da graça. Porque as outras religiões, elas falam que é pelo esforço que o homem faz que ele alcança a salvação. Mas a Bíblia fala que não existe nada que o homem possa fazer, nada que ele possa fazer para pagar esse preço da salvação, para obter esse preço da salvação. Foi a graça, o favor imerecido de Deus para com os homens que nos deu a salvação. Nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa inventar, nada que a gente possa ser de nós mesmos. Nós podemos pagar esse preço da salvação. A Bíblia em Efésios 2, de 8 e 9, se você quiser abrir, ela diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, nem vem do que a gente faz. É graça, é presente, é dom de Deus. Nós não merecíamos. A graça nos salva. Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado. A gente já estava condenado até o inferno. Mas aí ele veio e nos resgatou de graça. E isso é graça. Você entende? Você entende o tamanho dessa graça? Você entende o amor dessa graça? Alguém que veio e pagou uma dívida, um preço muito alto, que colocou você no testamento dele, que te deu uma eternidade de alegria, que suprir todas as tuas necessidades. Você entende isso? Graça é a misericórdia de Deus e o seu favor manifestado em nossas vidas e a sua disposição em nos perdoar. Deus sempre está disposto a nos perdoar. Isso é graça, gente. Isso é a graça dele. Em Tito, vamos ver? Em Tito 2:11. Abre em Tito 2:11 e fica aí, que a gente vai ler o 11 e depois a gente vai ler o 12, tá? Eu acho que a gente fala pouco dessa graça. Eu acho que muitos em nosso meio, não desfruta dessa graça.
E em Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então a primeira coisa sobre a graça é que ela nos salva. É através dela que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça e a gente não merecia. A gente não fez nada para merecer, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar e nos colocar no reino dele e nos adotar como filhos dele, pela graça. Só, gente, que em Tito 2:12, que é o versículo que está logo após o 2:11, diz assim, que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Uau! Olha aí, gente. A gente pensava que a graça só era para nos salvar. A gente pensava que a graça de Deus, imerecido, o favor, o dom de Deus, o presente de Deus para nós era só a salvação. Mas em Tito 2:12 diz que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Se a graça de Deus, em primeiro lugar, nos salva, em segundo lugar, ela nos ensina a andar em santidade. Ela é como se fosse uma moeda. De um lado, a salvação. E do outro, a santidade. A santificação. Não existe um lado dessa moeda sem o outro, queridos. Não existe. Não existe você receber a graça de Deus para a sua salvação, mas não receber o poder dela para te transformar e te santificar. Não existe um lado sem o outro. Quando temos um encontro com Deus, quando temos um encontro com a graça dele, essas duas coisas acontecem na nossa vida. Nós somos salvos. Glória a Deus. Mas aí começa um processo na nossa vida. Um processo de transformação. Um processo de santificação, onde a gente vai renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E vamos começar a viver de maneira sensata, justa, agradável a Deus, santa. Em toda a Bíblia, gente, a gente encontra falando sobre a graça de Deus. Desde Gênesis, né, a graça criadora de Deus, até Apocalipse, que é o cumprimento total da graça. Tudo é graça de Deus, tudo é bondade de Deus. Se a gente está respirando é pela graça. Se a gente está aqui falando é pela graça. Se você tem o que você tem é pela graça. É pela bondade de Deus. Porque você não fez nada para merecer. Tem uma frase que Max Lucado diz, que é assim: graça, mais do que merecemos e maior do que imaginamos. Muito mais do que merecemos e muito maior do que imaginamos. Você já pensou sobre isso? É a graça de Deus que nos faz ser o que somos. Paulo disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Em 1 Coríntios 15:10. Sabe o que ele queria dizer? Ele queria dizer que tudo que ele é, que tudo que ele faz, que tudo que ele tem, é favor de Deus. É a graça de Deus na vida dele. E ele disse que essa graça não ficou sem resultado. Eu quero saber se a graça de Deus sobre a sua vida está trazendo resultado. Porque Paulo não deixou de aproveitar as oportunidades que a graça deu para ele. Mas muitas vezes eu e você deixamos de aproveitar a oportunidade, as portas que Deus abre na nossa vida. Mas nós temos a graça de Deus. A graça de Deus, ela supre qualquer necessidade. Por isso que no início, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque ela supre qualquer necessidade.
Eu não sei o que você está precisando, mas saiba que a graça de Deus pode suprir isso na sua vida. Desde o vazio, ao financeiro, ao emocional, não importa. Ela é poderosa. Nunca duvide da graça de Deus. Nunca duvide do que ela pode fazer por você. Porque ela supre uma necessidade que você está vivendo agora. Vocês lembram de Elias? Quando ele foi ali perto daquele riacho. E o que é que ele precisava? De alimento, né, gente? Estava uma seca, né? E aí veio um corvo e trouxe alimento para ele. Essa é a graça de Deus que supre qualquer necessidade. Lembra da viúva? Aquela que tinha que vender os filhos dela para pagar uma dívida. E aí veio a graça de Deus, se manifestou e multiplicou o azeite. Isso é graça de Deus. E você pode estar no pior lugar, ou no pior momento da sua vida, que você considere o pior momento. Mas se você tiver cheio da graça de Deus, Deus vai interferir na circunstância e vai mudar o quadro. E vai mudar totalmente o quadro. E na Bíblia fala que Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho e numa praça, e de repente eles foram injustiçados. Começaram a acusar eles, e bateram nele, acusaram ele, eles apanharam, e mesmo eles sem deverem nada, mandaram açoitar eles com varas. E a Bíblia diz que quando deu meia-noite, eles estavam presos, né? Eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor. E eu pergunto para você, o que faz uma pessoa que apanhou de vara, foi açoitado, rasgaram as roupas dele. Ele não tinha feito nada, ele não estava devendo nada. Jogaram ele numa masmorra inferior. Deve ser o lugar mais fundo lá da prisão. O lugar mais escuro, mais horroroso. O que faz essa pessoa? Cantar louvores a Deus, adorar o Senhor. Quando eu li no início a visão daquela moça, ela disse que quando ela se sentiu fraca e caiu, o braço de Deus veio, a mão do Senhor Jesus a pegou no colo, e foi a graça que sustentou ela. E aqui, o que sustentou e o que fez Paulo e Silas cantarem hinos de louvor a Deus, foi a graça do Senhor sobre as vidas deles. Você, querido, quando estiver passando por lutas, se nesse momento você estiver passando por lutas, se você estiver passando por alguma necessidade, guerra, mesmo assim, você veio aqui louvar ao Senhor, mesmo assim, você veio aqui orar, louvar, cantar para Ele. Saiba que isso é graça de Deus sobre a sua vida. Porque nós, de nós mesmos, não queremos fazer quando estamos tristes, chateados ou zangados. Não é verdade? Mas a graça de Deus nos impulsiona. Não é assim? Não é assim com você? Não duvide dessa graça. A graça de Deus, ela se manifesta quando você menos espera. Ela se manifesta onde a gente menos espera. Deus se manifesta. Ele vem de repente. Estava tudo perdido. Paulo estava preso. Deus enviou um terremoto, abalou a cadeia e abriu as grades. Aleluia! Graça de Deus. Disponível para Paulo, para Silas e para nós também. Entenda que a graça, ela nos ajuda a vencer o pecado, mas também ela nos ajuda a vencer toda forma de limitação. Deus nos dá capacidade, queridos. Você acha que você não tem condição, que você não tem capacidade? A graça de Deus te capacita.
te capacita para você servir outras pessoas, para você servir a Ele, te capacita para vencer as suas limitações, não só o seu pecado. Não só o nosso pecado. Então nós precisamos entender quanto a graça de Deus, mas também entender como os benefícios, quais são os benefícios. Porque muitas vezes nós diminuímos o que a graça pode fazer, ou o que ela se propõe a fazer na nossa vida. Por incredulidade mesmo, ou por falta de conhecimento. Então, nós precisamos entender a graça e quais são os seus benefícios para nós. John Bevere, no livro Kryptonita, eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram falar desse livro, acho que os jovens já fizeram até um culto falando dele. Ele diz que a graça é a maior força capacitadora que o crente necessita para andar e viver em santidade. O que você está precisando? Por que você não está conseguindo vencer esse pecado? Por que você não está conseguindo resistir à tentação? A graça de Deus é tudo o que você precisa para te capacitar, para você andar e viver em santidade. Vocês estão vendo que Deus não só nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas Ele nos deu uma capacitação, algo sobrenatural, para nos ajudar a vencer as dificuldades que nós temos na nossa jornada. Eu também vi o Luciano Subirá falando sobre a graça transformadora. Ele disse que esse é um novo livro que ele escreveu agora e que é assim tremendo, que não tem nada do que ele já fez que seja igual a esse livro. Chama Graça Transformadora. Que nós precisamos entender a profundidade da manifestação da graça de Deus. Por isso que ele escreveu esse livro. Porque o próprio Deus falou com ele dessa necessidade da igreja, de todos nós, de conhecermos essa profundidade da manifestação da graça de Deus. Agora, por que não estamos vivendo o melhor dessa graça? Porque a igreja não está vivendo o melhor dessa graça, porque eu e você não estamos vivendo o melhor dessa graça. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de vencer as tentações ou o pecado, ou de vencer as nossas limitações. A Bíblia diz que eu e você devemos nos achegar ao trono. E a maioria de nós não pratica isso. Na prática, não faz isso. A maioria de nós pensa que existe um trono móvel. E é Ele que vem até nosso encontro. E é Ele que pergunta, você está precisando de graça aí? É assim? Não, gente, não é assim. Em Hebreus 4:16, a palavra de Deus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. A receita, o caminho para chegar nesse lugar, nessa graça, de graça, que vai nos ajudar a vencer, que vai nos ajudar a melhorar, a ser mais santos. O caminho para nos empoderar dessa força transformadora está aqui em Hebreus 4:16. E qual é a ajuda mesmo? Qual é a ajuda que essa graça nos dá? Podemos contar com aquele que sabe o que é vencer o pecado, Jesus Cristo. E no momento oportuno, gente, há uma graça disponível para nós. Antes mesmo de pecarmos, não só depois que pecamos.
Porque quando nós pecamos, nós vamos diante de Deus, confessamos o nosso pecado, pedimos perdão a Ele, a graça dele vem e nos perdoa. Mas essa graça, ela pode ser alcançada antes de nós pecarmos. Para que a gente não peque. Porque Deus não quer que a gente viva no pecado. Ele nos livrou do pecado, não para que a gente voltasse para Ele e vivesse nele novamente, só porque o Senhor nos livra, só porque o Senhor nos perdoa. E porque nós não buscamos, nós erramos, nós temos dificuldades e nós pecamos. Tem graça disponível, mas a gente não busca. Tem graça de Deus disponível, favor imerecido, poder de Deus para nós. Mas nós somos muito acomodados. Estamos satisfeitos. Fomos salvos das trevas para a maravilhosa luz. E vivemos quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca. Como fazer para ter essa graça de Deus? Achegando-se ao trono da graça, aproximando dele com confiança. E lá receberemos misericórdia. Acharemos graça e receberemos socorro na hora oportuna. A graça é a misericórdia de Deus. E é o seu favor manifestado em nossas vidas. E é a sua disposição em nos perdoar. Mas graça, queridos, ela não é uma desculpa para a gente pecar. Pelo contrário, nós precisamos fazer tudo o que nos for possível para tentarmos viver uma vida justa e santa. Porque a gente sabe que se a gente errar sem querer, se a gente for envolvido, engodado no pecado e a gente cair, nós sabemos que essa graça, ela vai estar sempre disponível para nós. Jesus disse que Ele era o nosso advogado e que quando nós pecássemos, nós podíamos ir a Ele, interceder, e Ele intercederia por nós ao Pai, e a graça viria e nos perdoaria. Mas Ele não disse que era para a gente ficar pecando, caindo, porque Ele vai dispor essa graça para nós. Tem um versículo que diz que quem está em pé, cuidado, não caia. Então, gente, é possível ficar em pé. É possível não pecar. Hoje a gente tem ouvido muito. Os pastores aqui falaram já sobre esses pregadores, né, que estão surgindo, arrebanhando muitas pessoas, levando muita gente ao erro bíblico, pegando uma doutrina, criando uma doutrina, mudando a palavra de Deus. Então, hoje, a graça virou a permissão para pecar. A gente ouve muito, né? E se a gente falar alguma coisa contra, como eu vou falar agora, somos legalistas e não entendemos a graça. Porque dizem que a graça, ela é tão grande e maravilhosa, e ela é mesmo, né? Que se você pecar, e Deus vai perdoar, e você vai pecar, e Deus vai perdoar, e Deus sabe que você é pecador. Mas a graça não é permissão para pecar. A graça é a razão pela qual a gente não quer mais pecar. Deus nos amou primeiro, e esse amor é tão lindo e constrangedor, que Ele faz com que a gente o ame, que a gente queira agradá-lo, e não é convivendo com pecado, e não é sendo conivente com o erro, que a gente vai agradar ao Senhor. Que graça é essa, gente? Que esse povo está pregando. Uma graça leviana que estimula o pecado e que não condena o pecado. Aonde está isso na Bíblia? Que graça é essa que não tem que sacrificar nada? Que graça é essa que não tem que morrer o velho homem? Morrer a carne? Quem foi que falou para essas pessoas que a graça de Deus cobre uma vida de pecados? A graça de Deus perdoa o pecado,
mas não mantém ninguém no pecado. Ela te dá força para vencer o pecado. Ela te ajuda a mudar. Que sentido faz Deus nos libertar do pecado e depois ficar nos perdoando porque estamos pecando? Jesus, no ensino dele, em toda a Bíblia, ele vai trazendo ali a revelação da graça, do perdão, da misericórdia oferecida por Deus, mas também do poder transformador da graça, que nos habilita a não vivermos cometendo esses pecados. Tipo, eu não consigo parar, eu nasci assim, no pecado, gente. E acha que tem Deus, que tem a bênção de Deus, que tem a graça de Deus. Se tivesse a graça de Deus, rejeitaria o pecado, correria para os braços do Senhor e acharia socorro no tempo oportuno. E seria livre desse mal. Porque o pecado, gente, ele é um mal que nos separa de Deus. Pecado, qual é o problema do pecado? É a separação que ele traz entre nós e Deus. Quando Adão pecou, Deus não perguntou para ele o que ele fez. Deus perguntou para ele onde é que ele estava. E ele estava longe da presença de Deus. Longe, escondido. É isso que o pecado faz. Tira você da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Tira você do lugar da bênção. É isso que o pecado faz. Não importa o tamanho do pecado, ele sempre vai separar você de Deus. Mas não se preocupa, porque a graça de Deus, disponível no trono da graça, pode ajudar você a parar com isso na sua vida. A ter forças para resistir qualquer tentação. Porque a palavra de Deus também diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que a gente possa suportar. Eu sei que muitas pessoas têm medo das tentações. A tentação é muito grande, é muito forte. A tentação, nós não vamos resistir. Porque eu sou tentado. Não é assim? Mas eu quero dizer para você que o livramento é sobrenatural. O livramento vem de Deus. Não vem de você. Porque se viesse de você, realmente você não ia aguentar, você ia cair. Mas aquele que está próximo de Deus, próximo do altar, próximo do trono da graça, recebe de Deus a força para resistir qualquer tentação. Qualquer tentação. Porque para Deus, gente, não tem tamanho de tentação. Ele diz que nós podemos vencê-la. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Tudo na nossa vida é resultado das nossas escolhas. Ou você corre para o trono, pede misericórdia, reivindica o poder da graça sobre a sua vida, ou você vai lutar com seus braços, suas mãos, sua força, e vai cair. E ainda assim, quando você cair, se você se lembrar de Deus e pedir a misericórdia dele, a graça pode vir como essa mão forte do Senhor e te pegar por baixo. E não deixar você cair totalmente nesse precipício, que onde lá embaixo tinha pedras pontiagudas, um mar revolto. Existe graça para mim e para você, e é possível vencer o pecado. É possível dizer não para as tentações. A mesma graça que levanta o homem caído do pecado, ela nos ensina a ficar longe dele. Porque essa graça, ela nos capacita, gente. Ela é capacitadora. A graça possibilitou a obediência que o homem não conseguiu sozinho praticar. Sabe por que o homem, no Velho Testamento, ele não conseguia cumprir a lei? Não era porque a lei é difícil demais de cumprir, como alguns dizem.
Ah, essa lei é difícil demais, é pesada demais. Ele não conseguia porque o pecado estava nele, ele não tinha o auxílio da graça. Mas Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Só a graça do Senhor pode nos ajudar a obedecer e a nos santificar. Só a graça é a maior força capacitadora que dá poder ao homem para obedecer a Deus e vencer o pecado. Ela nos leva para uma maior dependência. Ela nos leva a orar mais, a orar todo dia. Você precisa se expor à ação de Deus. Fala com Ele. Saia daqui hoje com essa capacitação sobrenatural e transformadora sobre a tua vida. Porque essa graça, ela nos transforma e nos habilita a viver aquilo que Deus planejou para nós, o nosso propósito. É isso que a graça faz. Ela nos possibilita a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? A graça é o poder de Deus para nos ajudar. A graça não é só para a nossa salvação. Ela é para todas as áreas da nossa vida. Se você está precisando, corra para o trono da graça. Temos graça todos os dias à nossa disposição. Por isso que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele estava fazendo uma oração do dia. Mas no dia que a gente pede, a gente usa a graça toda. Então, no outro dia, a gente tem que pedir de novo. A gente tem que orar de novo, a gente tem que colocar de novo nas mãos do Senhor, a gente tem que pedir misericórdia de novo, a gente tem que pedir que nos livre da tentação novamente. Você ora para Deus te livrar da tentação? Eu acho que a maioria de nós só ora depois que foi tentado ou quando está no meio da tentação. A gente não ora antes. Está vendo como a gente é? A gente sabe, Jesus mandou. Por que a gente não faz? Então vamos buscar mais a graça de Deus. Vamos nos achegar mais perto desse trono. Vamos pedir a Ele os recursos da graça para vivermos uma vida vitoriosa. Sobre o pecado, sobre as tentações. Diga assim, ó, eu fui liberto do poder do pecado. A palavra diz que o pecado não tem poder, nem domínio sobre a minha vida. Ele não tem domínio sobre você. Você foi liberto. A maravilhosa graça de Deus. Essa graça que nos perdoa. Essa graça que nos transforma. Essa graça que nos dá vida abundante. Essa graça que nos dá alegria para viver. Às vezes a pessoa está tão sem esperança, tão triste, buscando um propósito. Não busque o propósito, busque a graça. Ela vai te dar o propósito. A graça traz alegria na nossa vida. A graça nos dá esperança eterna. A graça, ela é tão poderosa que ela nos ajuda a ser mais santos, mais parecidos com Deus. A maravilhosa graça de Jesus. Quantos de vocês está precisando dessa graça? Quantos podem nessa noite fechar os olhos e dizer para Deus, Deus, eu preciso, Deus. Fecha teus olhos, querido. Fala com o Pai. Quanto que você precisa dessa graça? Quanto você precisa dessa graça para vencer as tentações que estão vindo sobre a sua mente? Essas palavras, esses ensinamentos que vêm na sua cabeça. Quanto de graça você precisa? Fala para o Pai.
Quanto de graça você precisa para parar de pecar, esse mesmo pecado recorrente que você não quer, mas não tem força. Quanto de graça você precisa? Porque o Senhor nessa noite pode te dar. O Senhor nessa noite pode transformar a tua vida. Quanto você precisa dele? A palavra de Deus diz que o amor de Deus é incondicional. Esse amor incondicional, querido, ele mostra o quanto Deus te ama. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Mas a resposta que você dá a Deus por esse amor é o quanto você quer agradá-lo. O quanto você quer fazer a vontade dele. O quanto que você deseja a presença dele. Saiba que o amor incondicional de Deus também não cobre uma multidão de pecados. Ele te ama. Mas se você não se entregar a ele, não entender o plano da salvação, não viver como Jesus disse, obedecendo o mandamento dele, mesmo assim, você vai partir daqui sem ele, para uma eternidade sem Deus, mesmo sendo amado incondicionalmente por ele. Pensa, quanto você precisa da graça de Deus. Quanto Deus é importante para você. E o que você está disposto a fazer para receber essa graça. Quanto de investimento de tempo, quanto de investimento de busca, de estudo, de santidade. Lembra, a moeda tem dois lados. Tem salvação de um lado, mas do outro tem a santidade. Ninguém verá a Deus se não estiver santificado. Amém? Senhor, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração? Senhor, Tu sabes que nós precisamos de Ti. Por isso, Senhor, o Senhor colocou na Tua palavra todo o ensinamento. Tu nos mostrou o caminho de como nos achegar a esse trono da graça, pedindo ao Senhor, reivindicando ao Senhor o poder que há nela, Pai, que nos ajuda a vencer o mal, que nos ajuda a vencer a carne, que nos ajuda a vencer a nós mesmos, Senhor. Ah, Deus, não deixa que a gente saia daqui nessa noite sem entender a Tua palavra, Pai. Para que amanhã, Senhor, nós venhamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, que sabemos que não é a Tua vontade. Não permita, Senhor, que os meus irmãos aqui, Pai, continuem longe da Tua graça. Abre o coração, Senhor, para receber a graça do Senhor, a graça poderosa, a graça maravilhosa, a graça transformadora. A graça, Senhor, que muda a circunstância, que supre a necessidade. Derrama, Senhor, abre as janelas do céu e derrama sobre nós a Tua bendita graça, a Tua maravilhosa graça. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom.